Agora é para a torcida alvinegra. Contar a história do Ceará Sporting Clube em poucas palavras é difícil, mas identificar as mudanças que aconteceram nos 2 últimos anos ficou fácil para quem frequenta o Carlos de Alencar Pinto. Em 2008, poucos imaginavam que do meio de uma crise pudesse surgir a possível solução. Na época, os mandatários do clube, e dizendo que eu não tinha condições financeiras de assumir o clube, etc. E eu disse a eles que não tinha medo de assumir. Depois que assumiu, Evandro Leitão se encarregou de se cercar de pessoas da confiança dele. O lema foi definido como profissionalismo acima de tudo. O primeiro passo foi a formação de departamentos que ainda não existiam no clube. Depois era a hora de começar o trabalho mais difícil. A gente tentou trazer pessoas que tivessem compromisso com o clube, que tivessem paixão, tivessem amor ao clube. Em pouco tempo, as mudanças começaram a acontecer. A organização foi sendo o principal mote para a gestão de Evandro, desde a diretoria do clube, passando pelo campo, até chegar no portão de entrada. Cada um foi ocupando o seu espaço. Mudanças na estrutura física começaram a aparecer para as pessoas que chegavam à sede do clube. Aliás, não só na parte estrutural. É que logo na entrada é possível encontrar os futuros craques alvinegros treinando. E os planos para esses garotos não param por aqui. Todos sabem a importância que as categorias de base têm para um clube que pretende ser grande. Por isso, uma estrutura já está sendo montada para eles. Um trabalho a longo prazo que deve trazer muitas respostas positivas. O segundo passo é agora com o nosso CT. O nosso CT, que nós estamos iniciando a construção desse CT, vai ser um segundo grande passo para as categorias de base. Agora vamos conhecer um pouco do que há por detrás desse portão aí. A entrada é restrita. Só jogadores, comissão técnica e diretores têm acesso. É nesse espaço que ficam os vestiários, salas de diretorias e o CEPRAP, o Centro de Preparação e Reabilitação Alvinegro de Porangabuçu. Academia, sala de fisioterapia e departamento médico em um mesmo espaço. Além disso, o clube conta com um moderno centro de fisiologia, com equipamentos que dão condições de averiguar como o atleta fica antes e depois de cada jogo e treino. Você lembra a equipe que estreou pelo Ceará no campeonato estadual desse ano? Michel era o volante. Foi Michel, deixa eu ver aqui qual é o outro. Michel não estava, né, nessa relação. E a que foi campeã do primeiro turno? Chamei de Cavana Ferro. Já da final do segundo turno não trouxe tantas felicidades para o torcedor alvinegro. Mas é bom lembrar, viu, que foi justamente com ela e algumas mudanças que o time começou a se estruturar para pensar em primeira divisão. Com a perda do título estadual e a eliminação da Copa do Brasil, a diretoria resolveu demitir Zé Teodoro, que estava desde o começo do ano. Rui Scarpino chegou a assumir o comando da equipe, mas só ficou 18 dias à frente dela. Zé Teodoro voltou, mas depois de quase um mês, foi a vez dele deixar o clube. A diretoria alvinegra contratou então Paulo César Guzmão, que continua até hoje. A estreia dele pelo alvinegro foi com Marcelo Bonan, no lugar de Adilson, Boiadeiro, Fabrício, Erivelton e Fábio Vidal. Heleno, já que Michel não jogou, João Marcos, Alex Gaibu e Geraldo. O ataque era formado por Preto e Wellington Amorim. Daí a efetivação de João Marcos e Heleno ao lado de Michel e o ataque, depois de uma das maiores negociações do futebol cearense. Afinal, quem não lembra da demorada, polêmica e festejada contratação de Mota, hein? Agradeço a todos de coração pela receptividade que tiveram comigo, pelo apoio, pela força para a recuperação ser mais rápida. Diferentes, parecidos, iguais ou simplesmente únicos. Mas as variedades acabam quando o objetivo é um só: ver o time vencedor. Uma paixão que não fica escondida.
sentimento que ultrapassa os limites da razão e não tem hora para ser demonstrado. Nessa Série B, a média de público nos jogos do Ceará está sendo de 16.423 torcedores, segundo o ranking da CBF. O apoio que vem das arquibancadas é fundamental. É maravilhoso você jogar com o Castelão lotado, com a nossa torcida no maior número possível. Agora a gente vai acompanhar a torcida organizada até o Estádio Castelão. O jogo só começa às 8 horas da noite e ainda são 4 da tarde, mas acredite, lá dentro tem gente trabalhando desde as 9 horas da manhã. Pois é, aquela festa bonita que você vê acontecer lá no Castelão começa a ser feita aqui dentro. Difícil contar, mas eu acho que é cerca de 8 mil pessoas ali naquele setor entre 7, 8, 9, 10, 11. São os setores principais que a torcida fica. Tudo tem a hora certa para acontecer. O grito, o aplauso, a luz do sinalizador aparecendo e abrindo o caminho para a vibração. Cada rodada, a esperança de subir mais. Cada jogo conta uma história. Cada partida foi fundamental para levar o Ceará onde ele queria. Sucessos e tropeços ajudaram a formar a trajetória do time na Série B. 3 empates, 3 derrotas. Foi assim que o Ceará permaneceu por 6 rodadas em queda livre, até chegar na zona de rebaixamento. A primeira vitória só veio na 7ª rodada, em cima do São Caetano. 2-1 para o Alvinegro, mas nem assim o Ceará se livrou. Até que na rodada seguinte, a recuperação começou a acontecer. Vitória em cima do Campinense e a saída da zona de perigo. A virada do turno era o momento de já se pensar em Série A. Afinal, o time que começou na zona já havia conquistado o G4 e permaneceu assim por mais de 20 rodadas. Se estamos falando de aplausos, que tal falarmos das vaias que esse atacante aí mereceu? Pois foi com um gol de mão que o Wellington Silva deu a vitória ao Paraná, jogando com o Ceará aqui no Castelão. Jogo polêmico, com desentendimentos, briga, punição para a arbitragem e muita reclamação nos vestiários. Eu garanto que nós vamos subir, contra tudo e contra todos. O sinal de alerta acendeu. E em mais uma noite de apagões, um jogo disputado, nervoso. O Ceará perdia para o Guarani, mas João Marcos fez o gol do empate com gosto de vitória, porque o time só precisava de mais 3 pontos para se classificar e conseguiu em cima da Ponte Preta. E lá, fora de casa, depois de 16 anos, o vovô alcançou a Série A. 16 anos de espera e a chegada do grande dia. Durante o campeonato, o Ceará aprendeu como levantar, cair e subir. Foram 37 rodadas para ver chegar a hora da verdade. E sábado, lá no Castelão, lotado, né? Lotando pelo ladrão. Então isso aqui deixa a gente mais arrepia. Você vive dentro do futebol com cara. Desde 14 anos, foi a idade que eu saí da minha casa para começar a morar em concentração, jogar futebol. Então, a cada momento decisivo, me arrepio. Os caras só apostavam, né? Os possíveis rebaixados. O Ceará estava sempre presente. Os possíveis, o acesso garantido. O Ceará nunca estava. Aí, nós fomos caminhando. Aí, o Ceará não ganha fora. Nós ganhamos fora. Enquanto você, torcedor, chega ao estádio, eles estão lá, no vestiário, se preparando para mais uma batalha. Esse é o trunfo de Paulo César Guzmão para dar as preleções antes dos jogos. Tocar fundo em cada um deles. O tempo, o trabalho e o esforço deram ao Ceará a vaga na elite do futebol brasileiro. A comemoração que começou no campo com os jogadores, diretores e torcedores continuou no hotel. Ganhou força no dia seguinte, ainda no aeroporto antes do embarque. No avião, a expectativa da chegada se misturava à alegria que cada um queria expressar de uma maneira, que foi perfeitamente concretizada pelo torcedor em forma de muita vibração. Ruas, avenidas, canteiros, estacionamentos tomados pelo preto e pelo branco. Uma imagem que jamais será esquecida pelos que esperaram tanto que um dia
o Ceará fosse de primeira.